Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para o nosso último episódio da série Black Mirror e a Filosofia, pensados aqui através dos conceitos de sociedade de controle do Gilles Deleuze e produção de subjetividade do Félix Guattari. Para esse último episódio, eu reservei a reflexão sobre o que podemos fazer diante desse cenário traçado ao longo de todos os outros episódios e, de certa maneira, o tom pessimista que percorre vários dos episódios do Black Mirror com relação à nossa futura ou atual e futura relação com os dispositivos tecnológicos. E aí eu gostaria de iniciar a nossa reflexão de hoje pelo próprio Black Museum, que é um episódio que para mim é bastante revelador do tom pessimista que a série traz com relação às interferências da tecnologia. Nele, nós temos o papel de uma hacker que invade o sistema de ar-condicionado do Black Museum e para constranger e fazer uma espécie de justiça com relação a esse senhor que aparece aí, que é o grande responsável pela venda e disseminação de algumas tecnologias que nós aí navegamos durante o episódio. E uma delas envolve o próprio pai da hacker, que era um condenado à cadeira elétrica, que vende a possibilidade, em troca de dinheiro para a família, de as pessoas fazerem uma espécie de atração, de entretenimento, que é uma espécie de holograma digital dele que sofre por 10 ou 15 segundos o choque elétrico novamente. Que inclusive faz menção ao próprio White Bear, que é o outro episódio que nós já comentamos aqui, que é a ideia desse looping da justiça, né? Esse justiciamento que ocorre milhares de vezes a partir desse dispositivo eletrônico. Mas o Black Museum, para quem assistiu, ainda trata de 2 outros episódios, né? O do médico que quer sentir dores a partir de um dispositivo que ele sente as dores do paciente, ele acaba ficando viciado nisso, e também de um viúvo que instala no próprio cérebro um pequeno euzinho da sua esposa. Mas para quem navega nesse episódio, percebe a referência a todos os outros episódios do Black Mirror, porque grande parte das suas tecnologias estão distribuídas nesse museu. O que talvez seja uma referência ao próprio Black Museum, desculpa aí o N que está aqui, porque deveria ser um M aqui, né? O Black Museum ou o Crime Museum que a Scotland Yard mantém na sua sede em Londres. Desde 1874 ela recolhe algumas, vamos dizer assim, souvenirs de crimes, mas esse museu não é aberto, né? É uma espécie de banco de dados de crimes e já tem bastante tempo. Talvez seja uma referência a esse museu do crime, e o que traz o tom pessimista da série em dizer que aquelas tecnologias são crimes, né? E a hacker está ali para, de certa maneira, fazer justiça. E aí essa noção de hacker, que eu acho interessante a gente pensar, ela aparece em 2 outros episódios, talvez até com um certo tom não tão politizado e tão de justiça como esse, porque parecem ser episódios em que o hacker ele desenvolve um papel de constranger pessoas que já estavam de alguma forma cometendo algum tipo de deslize ou crime, que é o caso do Shut Up and Dance, ou aquele que usa as abelhas, o Hated in the Nation, para amplificar os processos de cancelamento da internet, né? Então, quando a internet começa a pesar em cima de um personagem ilustre, o hacker comanda que as abelhas eletrônicas, num futuro próximo, onde não há mais abelhas normais, né, abelhas naturais, ataquem essa pessoa. E então o hacker aí está no sentido de alguém que domina a tecnologia e a faz operar ao seu serviço. E esse serviço, nos 2 episódios, o Hated in the Nation e Shut Up and Dance, eles têm uma cara um pouco mais de descompromisso, né, do hacker com relação a valores e ideais, o que não acontece no Black Museum. Mas eu quero trazer aqui a figura do hacker como um potencial sabotador
da sociedade de controle e da produção de subjetividade, como narrados pelo Deleuze-Guattari. Então precisamos chegar a esse ponto. E também falar um pouco de algumas opções que o nosso amigo Morozov coloca com relação à possibilidade de resistir, possibilidades concretas de resistir à regulação algorítmica que nós denunciamos lá nos nossos primeiros episódios. Então, só lembrando aqui, então, das abelhinhas, que os hackers invadem o sistema das abelhas para usá-las contra aqueles que são os mais odiados no Trending Topics, ou Shut Up and Dance, também no qual os hackers invadem os computadores pela câmera e roubam dados comprometedores e fazem chantagem com as vítimas. Nesses dois casos, talvez apareça, de certa maneira, a ideia de que os hackers são malfeitores, inclusive com aquela imagem tradicional que se vende do hacker como aquele que usa o seu autoconhecimento tecnológico para cometer delitos e crimes. Então, aqui a gente está tentando descolar a imagem do hacker desse criminoso, que, por exemplo, invade contas bancárias e rouba centavos e fica milionário com isso, daquele potencial hacker que usa o potencial de conhecer os mecanismos para fazer esses mecanismos girarem em outros sentidos, trazendo aqui uma espécie de ideia de que nós precisamos ter um pouco de soberania tecnológica na nossa relação com os dispositivos tecnológicos para não sermos apenas usuários dessas tecnologias e também sermos programadores, conhecendo um pouco do seu funcionamento e propondo, portanto, tecnologias, propondo usos dessas tecnologias que muitas vezes estão a serviço de grandes empresas, a serviço de uma terceirização e de uma privatização do bem público, a uma falência da democracia e da gestão pública e coletiva dos bens públicos. E aí o nosso amigo Guattari nos traz essa ideia de que isso passa por um processo de singularização. Então, o processo de singularização vem a se contrapor a essa máquina de produção de subjetividade que nós mapeamos nos meios de comunicação, que já existia na indústria cultural e que é intensificado na produção tecnológica e digital dos últimos anos. Então, diz aí o Guattari que a essa máquina de produção de subjetividade eu oporia a ideia de que é possível desenvolver modos de subjetivação singulares, aqueles que poderíamos chamar de processos de singularização. Uma maneira de recusar esses modos de encodificação pré-estabelecidos, todos esses modos de manipulação e telecomando. Recusá-los para construir, de certa forma, modos de sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade que produzam uma subjetividade singular. Então, trocar o papel de usuário dessas tecnologias que nos dão subjetividades prontas, em que a gente veste o personagem, para fazer uma metáfora, o Comic Con e esses eventos em que você veste a subjetividade dada pelos mecanismos de controle da indústria cultural, para criar umas singularidades novas. E aí que é interessante, eu vou deixar para vocês logo mais sites em que isso se divulga, tanto a denúncia das vigilâncias e controles, como também aspira-se à produção de subjetividade. Isso passa, por uma certa maneira, aprender a controlar, aprender a construir bancos de dados, aprender a construir sites próprios, aprender a não usar softwares proprietários, e todos esses sistemas tentando garantir a tal soberania tecnológica, que é um paradigma que o Morozov e a Francesca Bria nos colocam no seu livro A Cidade Inteligente, a Tecnologia Urbana e Democracia. Uma singularização existencial que coincida com um desejo, com um gosto de viver, com uma vontade de construir o mundo no qual nos encontramos, com a instalação de dispositivos para mudar os tipos de sociedade, os tipos de valores que não são os nossos. Percebam que a invenção de novos aparatos de cooperação, novas tecnologias, até moedas próprias, num sentido de fortalecer comunidades, fortalecer os municípios em troca de grandes gestões macroeconômicas ou estatais.
é fugir tanto do aparato estatal macro quanto dos aparatos mercadológicos que também são macros. Então essa proposta de singularidade, de invenção do Guattari é o que ele propõe no lugar dessa produção de subjetividade que nós consumimos nessa nossa sociedade do consumo em que vivemos. O melhor é a criação, a invenção de novos universos de referência. O pior é a masmedialização embrutecedora, a qual são condenados hoje em dia milhares de indivíduos. As evoluções tecnológicas conjugadas a experimentações sociais desses novos domínios são talvez capazes de nos fazer sair do período opressivo atual e de nos fazer entrar numa era pós-mídia caracterizada por uma reapropriação e uma ressingularização da utilização da mídia, acesso a banco de dados, a videotecas, interatividade entre os protagonistas e etc. Nós já tratamos disso no vídeo anterior, no qual nós falamos sobre o aspecto democrático que se vendeu quando se lançou a internet e o quanto isso acabou caindo em velhos paradigmas da indústria cultural devido a determinadas plataformas que monopolizam a atenção da internet. A internet, em vez de ser olhada como um espaço a criar tecnologias, é um espaço que incentive a criação e a tomada de conhecimento de programação, invenção de outras rotinas, ela acaba caindo num massivo uso de mídias pré-estabelecidas como Facebook, Instagram, Google, YouTube, essas ferramentas que repetem os clichês e repetem o mesmo e acabam produzindo a subjetividade em torno dessa masmedialização embrutecedora. Então, o nosso amigo, quando ele fala que o Guattari de uma pós-mídia, ele está querendo dizer no sentido de que não de fazer as mídias massivas, as mídias nossas atuais, que já não são mais as mídias massivas da televisão, dos grandes jornais, né, dos grandes veículos de comunicação, do YouTube e tudo mais. Nós falamos disso muito no episódio sobre o primeiro episódio do Black Mirror, que trata desse confronto entre a televisão e o Twitter e o YouTube, né, na questão ali da princesa e do primeiro-ministro. Mas sim a invenção, a criação de bancos de dados próprios, de vídeo. Olha, perceba como o Guattari está lá no final dos anos 90, no começo dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, falando de videotecas para esse espaço que é o próprio YouTube, né, que não nada mais é que uma grande videoteca. Mas a partir de uma videoteca que poderia ser de acesso livre e não software proprietário, como é o caso do YouTube, no qual nós somos usuários e a grande maioria dos vídeos são reprodutores de clichês. Então acho que aqui está um campo bem interessante, porque aqui não há fórmulas, aqui há um convite à invenção. Então não há uma fórmula a ser seguida de como se tornar um propagador de novos usos de tecnologia. Não há um método para isso. Há um método de sentido de incentivar a singularização, a criação livre e espontânea de novas personalidades, novas subjetividades, que não essa masmedialização embrutecedora, vestir o personagem inventado para a gente vestir. Deleuze também falava de um contraponto entre esses potenciais criadores e os poderes de domesticação, falando que a gente precisava arranjar para as pessoas um pouco de solidão e silêncio, a partir do qual, enfim, elas teriam alguma coisa para dizer, porque a fala, a comunicação talvez já estejam apodrecidas, porque elas estão inteiramente penetradas pelo dinheiro, não por acidente, mas sim por natureza. Aqui que entra um pouco a ideia de que não adianta criar um perfil, né, no YouTube ou no Facebook que seja crítico desses próprios meios. Para o Deleuze, ele vai dizer que esses próprios meios já estão apodrecidos. Então, a ideia é inventar novos bancos de imagens, novos sites, né? Não à toa, por exemplo, a gente vai ter aqui a ideia, né, de interromper ou escapar ao controle e a sabotagem do sistema. Por isso que, de certa maneira, o Julian Assange com o Wikileaks vira um ícone dessa possibilidade. Quando ele inventa o Wikileaks como um site que vai expor certos mecanismos de atuação do governo americano que não são transparentes ao grande público, ele acaba virando ao mesmo tempo inimigo do Estado e uma espécie de hacker que teve acesso a uma documentações vazadas, e ele, como programador, consegue subir na internet e tornar público
todas essas atuações do governo que não são transparentes. Não à toa ele é acusado de traição por ter divulgado informações que seriam de interesse do Estado. E aí a gente tem aí no livro dele, que eu deixei para vocês lerem, o Cypherpunk, uma transformação dessa palavra que surgiu lá nos anos 80 com esse romance, o Neuromancer, do William Gibson, e toda uma geração que foi chamada de cyberpunk, que era essa encarnação literária de subculturas alienadas que adotam as ferramentas de alta tecnologia do establishment, do qual supostamente estão alienadas. Elas se apropriam das tecnologias do establishment, mas para usá-las em outro sentido, em outro lugar. E esse cyberpunk, então, traz o punk para o ambiente do cyberespaço como uma espécie de enaltecimento do hacker, como aquele que domina as tecnologias, mas não as usa como a produção de subjetividade demanda. Ele não está a serviço de uma grande empresa. Só que o Julian Assange propõe os cypherpunks, porque o cipher vem aí então do código cifrado, da criptografia. Então os cypherpunks foram os instrumentais do movimento em defesa da privacidade e do anonimato online, além de pioneiros do caminho para os espaços invisíveis da internet. Eles usavam a criptografia como forma de proteger a individualidade e inibir o controle de dados trafegados pelos agentes governamentais, institucionais ou do setor comercial. O que ele propõe então, o Julian Assange, é que aquele livro reflete a vigilância em massa, a censura e a liberdade, mas o principal tema é o movimento cypherpunk, que faz uso da criptografia como mecanismo de defesa dos indivíduos perante a apropriação e uso bélico da internet pelos governos, estados e empresas. A ideia principal aqui, então, é trazer essa lógica de que nós precisamos inventar novos espaços de liberdade na internet. E talvez uma determinada linhagem do sistema hacker seja uma das possibilidades de criação desse mecanismo. Então não é o hacker aqui que assalta bancos, não é o hacker aqui entendido como um criminoso, mas sim o hacker aqui entendido como um inventor de novos espaços de liberdade, numa luta política e tecnológica contra essa tecnopolítica, como diz o professor Sérgio Amadeu da UFBC, que é uma das indicações que eu dou para vocês aqui, além do próprio Wikileaks, né? É o podcast tecnopolítico do professor Sérgio Amadeu, que vocês podem acompanhar no YouTube. Então aí o cipher, dessa ideia da criptografia, vem um pouco no sentido de trazer o Tor, por exemplo, ou o Ghostery como navegadores de internet que revelam os aspectos de extração de dados de alguns outros sites. Já está aí 2 dicas, né? Além delas, eu vou deixar aqui para vocês toda uma série de sites que procuram estabelecer novas singularidades na internet ou procuram denunciar a vigilância e o controle. Codingrights.org, por exemplo, é um site que trabalha a questão de gênero e as tecnologias. O Tarcísio Silva, que é um pesquisador lá do FBC também, que está fazendo doutorado lá, tem esse site que cruza também as questões de raça, as questões de racismo com as tecnologias. O Internet Lab também está aí com uma espécie de denúncia porque ele associa questões do direito às novas tecnologias. O Lavitz também é um site que investiga as questões de vigilância e controle. O Observatório da Imprensa é lá do LabJOR da Unicamp e trabalha a questão do jornalismo tradicional e uma investigação sobre esse jornalismo tradicional, revelando algumas contradições e interesses obscurecidos desse sistema. O Observatório da Imprensa é interessante que ele por muito tempo foi um programa de televisão comandado pelo jornalista Alberto Dines, que passava na TV Cultura. Porém, ele ainda existe enquanto site e é mantido pelo LabJOR da Unicamp. O Media Lab da UFFJ também pesquisa a internet, novas tecnologias e humanidades, é um grupo de pesquisa. O CoLab também trabalha com essa questão de projetos ligados à reinvenção de singularidades na internet. O Decode Project
é um site europeu que trabalha essa questão da devolver os dados para as pessoas, para a não extração dos dados. E mcult.org também é um site de reinvenção de singularidades na internet. Mas se a gente pensar aqui no Decode Project, é citado pelo Morozov e pela Francesca Bria como uma das possibilidades concretas de devolução de dados para as pessoas, porque no livro deles, A Cidade Inteligente, eles fazem uma crítica à panaceia que foi o lançamento das Smart Cities, como Songdo, por exemplo, na Coreia do Sul, e traz elementos concretos para devolver a soberania tecnológica para as pessoas e para as cidades. E aí eles têm esse papel de desmistificar as Smart Cities, no sentido de que geralmente elas são empreendimentos neoliberais de privatização e terceirização de serviços. E nesse sentido, o que ele nos propõe é que a gente, por exemplo, cobre a auditoria dos contratos administrativos que a administração pública faz com inúmeras empresas. Nesse sentido também, a transparência e compromisso nos processos licitatórios, investigando o papel de empresas de consultoria, entre outros contratantes privados. E uma das coisas bem interessantes que eles nos propõem é que o serviço público deveria, por exemplo, exigir o uso de software livres ou alternativas em código aberto, e não softwares proprietários. Eles citam, por exemplo, Moscou como uma cidade que aboliu o sistema do Microsoft e adota sistemas livres, desde o Ubuntu até programas inventados. No governo brasileiro, por exemplo, o próprio sistema da urna eletrônica, ligado à democracia, é um sistema próprio. Esse é um aspecto interessante que a gente pensa pouco sobre a necessidade de criar esses bancos de dados próprios para a gestão dos dados da população. Esse é um item básico, porque as Smart Cities estão na mão das grandes empresas. E os dados que seriam dos cidadãos não são deles, cidadãos, e não são nem mantidos pelos órgãos governamentais, mas sim pelas grandes empresas, que acabam tendo um uso comercial desses dados. Eles falam mais ainda. Eles propõem essa governança democrática e auto-organização cidadã que tem a ver com o incentivo a regimes alternativos de dados. As cidades devem ser donas de seus próprios dados, no sentido de que ela não deve terceirizar serviços ou, por exemplo, ele cita lá que, por exemplo, Washington DC, o Distrito of Columbia, a capital americana, estava pensando em adota o Uber como serviço de transporte público para cadeirantes, nessa espécie de substituição ou terceirização de um serviço público por uma empresa privada. O que ele propõe aqui é o contrário. Em vez de, por exemplo, em vez de privatizar serviços municipais, ele propõe que seja municipalizado os serviços que envolvem, por exemplo, os dados dos cidadãos. Realocação de serviços de informação em plataformas de código aberto. Transformar as contratações públicas em éticas sustentáveis, que parece ser básico, que ela seja ética é básico. Que ela seja sustentável é trazer um pouco esse paradigma da ecologia para o serviço público. E, por fim, a ideia da geração de inovação. Ou seja, na licitação pública, na contratação, está previsto, por exemplo, criação de bancos de dados próprios e não a hospedar bancos de dados dos cidadãos em sites de empresas particulares. O controle de plataformas digitais. Então, o processo de, por exemplo, contratação e licitação de determinado serviço que envolve a contratação de uma plataforma digital deveria ser de transferência de tecnologia e inovação para o ente público. Isso acarreta o quê? Que o serviço público, por exemplo, precisa contratar técnicos de informação para criar esses bancos de dados, criar essas plataformas digitais e fazer a manutenção disso. Então é todo um novo ramo de serviço público que precisa ser contratado, ao mesmo tempo que temos toda uma cadeia de serviços que estão se tornando obsoletos com os avanços tecnológicos, gerando desempregos. Por isso que também o Morozov e a Francesca Bria propõem novos modelos cooperativos de serviços, além de uma renda básica para toda a população, que é algo que o Suplicy defende há muito tempo, com a renda cidadã que ele propõe,
e que, de certa maneira, está sendo colocado em prática em meio à pandemia, com a ideia de que aqueles que estão marginalizados do sistema produtivo, do sistema de emprego, podem ter uma renda básica. Essa ideia também é defendida pelo Morozov. E ele cita ainda, por exemplo, o Decide Madrid e o Decide em Barcelona como processos de consulta aberta e democracia direta para que cidadãos fazerem propostas de políticas urbanas. Também se parece muito com um programa que já existiu e hoje em dia talvez existem em algumas cidades ainda, que era a ideia do orçamento participativo, na qual parte do orçamento era discutido em assembleias, que a cidade se dividia em regionais e depois havia uma assembleia municipal grande, no sentido de discutir parte do orçamento a partir de demandas de democracia direta e de consulta aberta e pública. Então percebam que o Morozov e a Francesca Bria propõem situações concretas de tomada de construção singular de dados feito pelas cidades para de fato alcançarem uma soberania tecnológica, que não é uma utopia, é uma proposta coletada a partir de experiências que já acontecem. Então, queria trazer para vocês um pouco dessas alternativas para não ficar a sensação de que apenas a narrativa pessimista do Black Mirror não encontra situações concretas de invenção de singularidades. Então, fica aí o convite para vocês para navegar nesses sites e conhecer projetos e ressignificar as singularidades da vida de vocês. Beleza, pessoal? Com esse vídeo, então, eu encerro o nosso curso Black Mirror e a Filosofia e espero encontrar vocês em outros temas, em próximos cursos. Beleza? Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima.